No mundo do futebol, de tempos em tempos, grandes jovens jogadores surgem e rapidamente explodem e se tornam grandes sensações dentro do mundo do futebol, trazendo assim grandes expectativas para que eles se tornem grandes estrelas do futebol mundial. E alguns desses jogadores até chegam lá, vencendo assim até prêmio de melhor jogador do mundo, cumprindo assim com todas as expectativas depositadas em cima deles. Porém, alguns desses jogadores, seja por problemas físicos ou então por problemas extra-campo, jamais atingiram o nível que era esperado deles e acabaram assim se tornando grandes decepções e frustrando todo mundo. Pois esses jogadores tinham potencial de se tornarem grandes craques, porém acabaram decepcionando muito e não deram muito certo. E então é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conferir 7 grandes jovens promessas que deram muito errado na Europa. E ocupando a 7ª posição dessa lista nós temos o jogador italiano Antonio Cassano. Cassano brilhou muito no Bari no começo de sua carreira. Ele atuou lá entre 1999 e 2001, quando acabou se transferindo para Roma. E lá ele teve uma boa parceria com o também italiano Francesco Totti, onde formou uma boa dupla de ataque com o italiano. Porém, logo saiu do clube após uma longa série de problemas. E na temporada 2005-2006 ele foi jogar no Real Madrid, onde atuou ao lado dos Galácticos, e lá iniciou seu declínio, e mesmo em um grande time ele não conseguiu se firmar. E após sua passagem pelo Real Madrid, ele foi emprestado para a Sampdoria, onde jogou cerca de 140 jogos e teve boas atuações e viveu o melhor momento de sua carreira por lá. Porém, após desavenças com a diretoria, acabou deixando o clube italiano. E o próximo jogador dessa lista é o brazuca Alexandre Pato. Pato que começou muito cedo a se destacar jogando no Internacional, porém por lá ele jogou apenas 18 jogos. E logo se transferiu para o futebol europeu. E aos 17 anos de idade, Alexandre Pato foi jogar no Milan. Pato teve um bom começo de carreira no Milan, porém, entre os anos de 2010 e 2012, o atacante brasileiro sofreu cerca de 11 lesões e seu futebol começou a cair muito de nível e Pato não conseguiu mais ter a mesma velocidade e explosão de antes. E logo após esse período, Pato foi jogar no Corinthians e teve uma curta passagem pelo clube paulista. E lá, Pato teve pouco sucesso com a camisa do Corinthians. E logo após isso, Pato também teve uma curta passagem pelo São Paulo, em 2014. E outra passagem mais recente, em 2019, onde também não foi muito bem sucedida. Pato também teve passagens por clubes da China, onde também, mais uma vez, não conseguiu ter o sucesso que era esperado dele e decepcionou a todo mundo por lá. E atualmente Pato atua no Orlando City, dos Estados Unidos. E o próximo jogador dessa lista é o italiano Mario Balotelli. Balotelli, que começou a se destacar muito jovem jogando na Inter de Milão, com muito vigor físico e um chute potente, rapidamente começou a chamar a atenção. E até mesmo o jovem Balotelli, naquela época, começou a ser comparado com o grande Adriano Imperador, por seu estilo de jogos e características físicas parecidas. E na primeira temporada, ele marcou cerca de 18 gols e deu 6 assistências. Porém, os problemas extra-campo começaram a atrapalhar a carreira do jogador. E após sua passagem na Inter, Balotelli ainda atuou no Manchester City, da Inglaterra, atuou também no Nice, da França. E Balotelli ainda jogou no Olympique de Marseille, também da França. E sem dúvida nenhuma, Balotelli tinha um grande potencial, porém os problemas fora de campo acabaram levando a carreira do jogador ao fundo do poço e ele jamais atingiu o nível que era esperado dele. E o próximo jogador dessa lista é o cria revelado em La Masia, Giovani dos Santos. Giovani, que foi revelado em La Masia na categoria de base do Barcelona.
considerada por muitos a melhor categoria de base do futebol mundial. E quando Giovanni subiu para o time profissional, ele era visto e chamado como novo Rivaldo. Giovanni era um canhoto muito versátil e habilidoso, porém sua passagem pelo Barça foi curta e logo ele se transferiu para o Tottenham. E lá o jogador começou a ter muito problema extra-campo. Noites em festa, baladas e problema com álcool começaram assim a afetar o desempenho do jogador dentro de campo. E entre os anos de 2015 a 2019, ele atuou em times como Vila Real e o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, e daí em diante o jogador jamais foi o mesmo. E além dos problemas extra-campo, Giovanni também começou a ter muitos problemas físicos que atrapalharam seu desempenho. E em 2019, o Los Angeles Galaxy decidiu rescindir o seu contrato para manter o sueco Ibrahimovic no elenco. E sem dúvida nenhuma, Giovanni foi uma decepção total, pois quem acompanhou o futebol naquela época viu o enorme potencial que esse garoto tinha. Porém, todo seu potencial acabou sendo desperdiçado por problemas extra-campo. E atualmente ele é um jogador completamente esquecido da mídia. E hoje ele tem 32 anos e atua na América do México. E devido a todos esses problemas, ele jamais atingiu o nível que era esperado dele. E ocupando a terceira posição dessa lista, nós temos o craque colombiano James Rodríguez. James, que começou a se destacar muito cedo, quando atuava no Mônaco da França, aos 23 anos de idade, ele começou a chamar muita atenção do mundo do futebol. Por ser um meio-campista muito rápido e habilidoso com a bola nos pés. Porém, sua carreira explodiu mesmo na Copa do Mundo no Brasil, em 2014, após ele ser o artilheiro daquela Copa do Mundo. E após isso, todos ficaram de olho no jogador. E o Real Madrid foi lá e contratou James. Porém lá, a carreira do jogador começou a ir de mal a pior. O jogador começou a sofrer uma série de lesões e jamais conseguiu se manter estável e saudável novamente para jogar. E daí em diante, o desempenho do craque colombiano jamais foi o mesmo. E o jogador começou a conviver com uma série de lesões que atrapalharam muito o desenvolvimento de sua carreira. Foi então que na temporada 2017-2018 ele se transferiu para o Bayern de Munique em busca de melhorar sua condição física e ter mais sequência de jogos. Porém, mais uma vez, James não conseguiu sequência e foi um fracasso total atuando no time alemão. E, infelizmente, as lesões acabaram com o talento desse grande jogador e após várias e graves lesões, jamais conseguiu recuperar o bom futebol de antes. E é uma pena porque todo mundo sabe o grande potencial que James tinha, principalmente após aquela Copa do Mundo no Brasil, em 2014, onde ele simplesmente destruiu jogando pela Colômbia. E o último grande clube que ele atuou foi o Everton, da Inglaterra. E atualmente James está jogando no Al Rayyan, do Catar. E ocupando a segunda posição dessa lista, nós temos o maior talento do time inglês Arsenal nos últimos tempos, o inglês Jack Wilshere. Uma das maiores e melhores promessas do futebol inglês, ali pelos anos 2010. Wilshere foi um jogador muito precoce e ele estreou no time profissional do Arsenal aos 16 anos de idade, o que fez ele ser um jogador mais jovem a estrear pelo clube inglês em todos os tempos. Porém, em 2010 ele foi emprestado para o Bolton para ganhar mais experiência e minutos em campo. Porém, com suas boas atuações lá, Wilshere ficou pouco tempo no time e rapidamente retornou ao Arsenal. E a temporada 2010-2011 foi a melhor dele no time inglês, atuando ali no meio campo ao lado de Cesc Fabregas, outro grandíssimo jogador. Wilshere atuava como meio armador, porém um pouco mais recuado, articulando e criando jogadas no meio campo. Ele era um jogador muito rápido e habilidoso e fazia grandes jogadas ali no meio campo. E ele era aquele cara que dava um toque especial e um toque de magia nas jogadas do time do Arsenal. Porém, sua carreira começou a ir de ladeira abaixo em 2011,
após ele sofrer uma grave lesão no tornozelo. E essa lesão que mudaria para sempre a carreira do jogador dentro do futebol profissional. Após sofrer essa lesão, ele nunca mais foi o mesmo de antes, e ele perdeu muita velocidade e mobilidade, fazendo assim com que ele perdesse suas principais características dentro do futebol. E após essa lesão, ele também teve outras lesões graves, como a lesão no ligamento do joelho, que fez assim com que ele se tornasse um jogador completamente diferente daquele de anos anteriores. E após sofrer uma série de lesões, em 2016 ele deixou o Arsenal e foi jogar no Baltimore, e também jogou no West Ham da Inglaterra. Porém, por esses clubes, ele também não teve muita sequência devido às suas lesões. E atualmente ele está sem clube. Infelizmente, as lesões acabaram com o talento e com o futebol desse grandíssimo jogador que tinha tudo para ser um fenômeno do futebol mundial. E ocupando a primeira posição dessa lista, nós temos ele, o novo Messi, o queridíssimo Bojan Krikić. Bojan certamente ficou mais conhecido por suas características físicas parecidas com a de Messi do que de fato pelo seu futebol, apesar dele ter sido um bom jogador. E logo que estreou no time profissional do Barça, as comparações com o gênio argentino começaram. Bojan estreou no time profissional do Barcelona com apenas 16 anos, o que fazia dele o mais jovem a estrear naquela época pelo Barcelona. Bojan, sem dúvida nenhuma, era um bom jogador, porém as comparações com Messi o perseguiam, e essa pressão afetou muito o jovem na época. E em sua primeira temporada no profissional, ele teve bons números, marcando 12 gols e dando 6 assistências. Uma ótima marca para um jogador que na época não era titular e entrava de vez em quando. Porém, em 2012, Bojan acabou indo jogar na Roma e lá iniciou seu declínio na carreira. Na Roma, o jogador teve poucas oportunidades e mal jogou pelo clube italiano. E após isso, Bojan atuou por vários clubes, incluindo o Milan, da Itália, onde novamente teve uma passagem rápida e discreta e pouco brilhou com a camisa do clube italiano. Bojan chegou a atuar também no Ajax da Holanda, mas mais uma vez não conseguiu ter boa sequência e um bom desempenho no clube holandês. E atualmente, Bojan atua no Vissel Kobe, do Japão, onde joga ao lado de seu ex-companheiro de Barcelona, Andrés Iniesta. Sem dúvida nenhuma, Bojan era um grandíssimo jogador, porém as comparações com Messi acabaram afetando demais a mente do garoto, que acabou tendo sérios problemas naquela época. E sem dúvida nenhuma, ele tinha tudo para ser um grande jogador, porém as comparações com o gênio argentino simplesmente acabaram levando a carreira do jovem a um declínio muito cedo.